Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, 12 de novembro de 2025, nós vamos estudar as aulas do material digital 19, 20 e 21, que trata sobre o ângulo central e o ângulo inscrito na circunferência, tá? Então, nós vamos estudar hoje a relação entre as medidas desses ângulos, que são o central, né, e o inscrito, correspondente ao mesmo arco na circunferência. E quais são os objetivos da aula de hoje, pessoal? Então, nós vamos conceituar ângulo central e inscrito numa circunferência e compreender a relação entre eles e a circunferência, ao arco que eles determinam na circunferência, certo? Então, para isso, vocês precisam estar com o livro do estudante, volume 4, em mãos e abrir lá na página 241, ok? Então, lá na aula 19, na página 241, nós temos aí, certo? Já de cara a propriedade do ângulo central e do ângulo inscrito. Porém, eu preciso primeiro retomar com vocês o que é uma circunferência, o que é um arco, o que é um ângulo central e o que é um ângulo inscrito. Então, circunferência, pessoal, é o contorno do círculo, certo? Então, a diferença entre o círculo e a circunferência é exatamente esse que muita gente confunde. Então, a circunferência é apenas o contorno, né? Seria o perímetro do círculo, correto? E o círculo seria o quê? O círculo seria a superfície delimitada pela circunferência, a superfície interna, tá? E o que seria arco de circunferência, pessoal? O arco, ele é uma parte da circunferência, certo? Delimitada por dois pontos na linha da circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o arco CD. Então, essa parte que eu estou delimitando por dois pontos é chamada de arco. Tá? Tem outros arcos aqui, o arco BC, o arco BE e o arco DE. Então, são vários arcos que a gente pode delimitar na circunferência, correto? Outro conceito importante é de ângulo central. Então, o que seria o ângulo central, pessoal? O ângulo central é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Então, esse ângulo alfa aqui, ele é chamado de ângulo central. Por quê? Porque o vértice dele está no centro da circunferência, correto? E, olha que interessante, o arco delimitado pelo ângulo central, ele tem o mesmo valor do ângulo central. Então, por exemplo, se aqui vale 120 graus, esse arco BC ou CB vale 120 graus também, certo? E a definição de ângulo inscrito? O ângulo inscrito é todo ângulo com vértice na borda da circunferência, ou seja, na linha da circunferência. Então, o ângulo beta e o ângulo gama são ângulos inscritos, certo? Por quê? Porque o vértice deles estão na linha da circunferência. Então, esses dois aqui são ângulos inscritos, ok? E aí, pela propriedade do ângulo central e do ângulo inscrito, nós podemos estudar duas propriedades importantes. Então,
o ângulo central, certo? Ele é, ó, o ângulo central ali na figura, ele está sendo chamado de alfa. O ângulo central, ele é o dobro do inscrito. É 2 vezes o inscrito. Por 2 aqui fica mais fácil, né, do que escrever a palavra dobro. É o dobro do ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ao contrário, ele é a metade do central. Então, é o central dividido por 2, certo? E todo ângulo inscrito, outra propriedade importante também, vou apagar aqui, ó, para não ficar uma poluição visual. Todo ângulo inscrito que determina o mesmo arco na circunferência vai ter o mesmo valor. Então, aqui, ó, o ângulo beta, ele é inscrito, esse ângulo que está em verde, deixa eu até trocar a cor para ficar legal aqui. Então, ele é inscrito, ó, por quê? Porque o vértice dele está na circunferência e ele determina esse arco aqui, ó, que a professora está pintando, certo? E o ângulo gama, que é esse inscrito vermelho, né? Ele é inscrito porque o vértice dele está em cima da linha da circunferência, também determina o mesmo arco, a mesma abertura. Quando a gente fala em arco, lembra de abertura. Portanto, o ângulo inscrito, beta, tem o mesmo valor do ângulo inscrito gama, certo? E esses dois ângulos, eles são a metade desse ângulo central. Então, o que que significa? Se o ângulo central vale 130 graus, o beta e o gama vão valer a metade. E eles vão ter o mesmo valor porque eles determinam o mesmo arco na circunferência. Inclusive, tem que ser o mesmo arco do central, certo? Então, agora a gente vai de exercício para colocar isso em prática. Então, lá na página 244, tá? Nós temos o exercício 2. Em cada caso, os pontos indicados pertencem à circunferência de centro O. Determine a medida indicada por x. Então, eu tenho que relembrar aqui que é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito é todo ângulo que tem o seu vértice na linha da circunferência. Então, o ângulo C, ele é inscrito. E o ângulo AOB, né, ele é central. Por quê? Porque o seu vértice está no centro da circunferência. Então, de acordo com a propriedade, o que que nós sabemos? Que o ângulo inscrito, que está sendo chamado de x, ele vai ser a metade do ângulo central. Então, é só pegar o ângulo central e dividir por 2. Portanto, ele valerá 75 graus, certo? Na letra B, nós temos agora, foi dado, né? O ângulo inscrito, C, valendo 50 graus, e o ângulo central, que vale 10x. Nós temos que determinar o valor de x. Então, o que que eu sei do ângulo central? O ângulo central é o 10x, certo? Ele é igual ao dobro do ângulo inscrito. E veja bem, eles têm que, para poder valer essa propriedade, eles têm que determinar o mesmo arco na circunferência, tá? Então, voltando aqui, ó, o ângulo central, que é o 10x, vale o dobro do ângulo inscrito, que é 50 graus. E aí, a gente recai numa equaçãozinha. 10x é igual a 100 graus. X é igual a 100 graus dividido por 10, que vai dar 10 graus, certo?
ele não pediu para achar o ângulo central, mas se a gente fosse achar aqui, 10 vezes o valor de x, que é 10, daria 100. E 100, gente, é o dobro de 50, tá? Agora na letra C. Na letra C, foram dados 2 ângulos. Que tipo de ângulos, professor? 2 ângulos que possuem o vértice na linha da circunferência são chamados de inscritos. E aí, a gente tem que ver se eles determinam a mesma circunferência. Então, esse arco AB determina esse arco aqui, cujo inscrito é 2x. E o arco, né? O BDA, que também é escrito, se ele determinar o mesmo arco, e a gente está vendo que está determinando, então eles serão iguais. Por quê? Porque ambos são inscritos e ambos determinam o mesmo arco na circunferência. Portanto, eu posso concluir que o 2x é igual a 42 graus. X é igual a 42 dividido por 2. X é igual a 21 graus, certo? Bem simples, né? E agora a gente vai para a próxima página e fazer exercício do aprofundando. Então, veja lá. Na circunferência de centro O, um arco de extremidade em AB tem medida indicada por x. Então, ó, quando eu coloco 2 pontos na circunferência, esta fica dividida em 2 arcos. Eu tenho um menor, que está sendo chamado de x, e eu tenho um maior, um arco maior, que vale 220 graus, certo? Nessas condições, qual é a medida do ângulo central? Θ. Então, gente, eu tenho que lembrar que o ângulo central, ele determina o mesmo arco de circunferência. Portanto, θ é igual a x, certo? Se o θ é igual a x, então eu tenho que este arco aqui tem o mesmo valor do arco AB maior. Portanto, ele vale 220 graus. E aí, quantos graus tem uma volta na circunferência? Um giro ou uma volta na circunferência equivale a 360 graus. Então, eu vou determinar o ângulo θ vendo quanto falta para chegar no 360. Se eu tenho 220, basta fazer a diferença. E eu tenho que o ângulo θ, que é igual ao arco x, ambos vão valer 140 graus. Então, bem simples, tá? Agora, vamos para o aprofundando número 2. A figura indica um círculo de centro O e um quadrilátero convexo Caio. Por que Caio? São os vértices do quadrilátero, C, A e O. Com C, A e I, sendo pontos pertencentes à circunferência desse círculo. Tal quadrilátero representa o percurso em terreno plano, sempre em linha reta, feito por Márcia, que foi de C até A, de A até I, tem as flechas aqui, né, pessoal? De I até O e de O até C. Os ângulos internos CAI, 108 graus, e IOC vale alfa. Pergunta: na condição alfa vale quanto? Então, a professora vai apagar aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, veja bem. O ângulo inscrito dado, ele vale 108 graus. Então, 108 graus determina este
arco na circunferência, certo? E o ângulo central determina o mesmo arco. Lembra que para valer a propriedade tem que determinar o mesmo arco. É esse que eu estou pintando de verde. E ele é o tanto que falta para chegar no 360. Aliás, o alfa e esse arco que eu pintei de verde, eles se complementam, né? Somando 360 graus. Então, se o 108 graus determina esse arco e o ângulo central determina o mesmo arco, o que eu posso concluir deste ângulo central? Que o ângulo COI, que o professor até já apagou, né? COI, ele vai ser o dobro do inscrito. Qual é o valor do inscrito? 108 graus. Então, COI vai valer 216 graus. Então, isso aqui vale 216. Agora, fica fácil da gente achar o alfa. Porque alfa vai ser 360 menos 216. Certo? Alfa valerá, então, 144 graus, que é a nossa alternativa B. Certo, pessoal? Continuando aí, nós vamos agora para a página 146, que é a aula 20, que é a revisão desse assunto que a gente está vendo. É uma continuação, na verdade, né? Então, aqui ele está dizendo que o ângulo inscrito beta vale metade do ângulo central alfa. É só para reforçar a propriedade, certo? Então, vamos lá. Numa circunferência, no ponto O, são marcados dois pontos distintos, A e B. Então, quando o probleminha não tem desenho, eu sugiro fazer o desenho, que é mais fácil de visualizar a situação. Então, nós temos uma circunferência de centro O, onde foi marcados os pontos A e B. Quando eu marco esses dois pontos A e B, ela determina, né, esses dois pontos determinam dois arcos, um menor e outro maior, nesse sentido, certo? Se a medida do ângulo central AOB, então aqui, gente, vale 40 graus, qual é a medida de qualquer ângulo inscrito correspondente ao mesmo arco desse ângulo central? Então, vou desenhar um arco inscrito aqui que determina o mesmo. Aliás, vou desenhar um ângulo inscrito que determina o mesmo arco do ângulo central. Então, o que eu sei do ângulo central? Vou chamar ele de X, por exemplo. Qualquer lugar que eu marcar aqui, ó, vai ter o mesmo valor. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Só que eu tenho que lembrar que tem que determinar o mesmo arco. Então, aí será válido a propriedade. Então, o ângulo X, que é um ângulo inscrito, ele vale o quê? A metade do central. Então, 40 dividido por 2. Portanto, o ângulo inscrito, que eu chamei de X, vai valer 20 graus, só para reforçar a propriedade, certo? Na próxima página, nós temos uma memorização dessa propriedade. Então, nós temos uma tabela, a gente vai completar. Ora, ele deu o valor do ângulo inscrito, ora deu o valor do ângulo central. Então, eu tenho que saber que o ângulo inscrito, ele vale metade do central, e o ângulo central vale o dobro do inscrito. Então, na primeira linha, foi dado o ângulo inscrito. Para achar o ângulo central, basta eu dobrar o valor, ou seja, multiplicar por 2.
Portanto, o ângulo central vale 52 graus. Na segunda linha, foi dado o ângulo central. Portanto, para achar o ângulo inscrito, basta eu dividir esse valor por 2. Então, um ângulo inscrito aqui nesse caso vai valer 30 graus. Na terceira linha, foi dado o ângulo inscrito, 60 graus. Para achar o central, basta eu multiplicar por 2. Portanto, o ângulo central valerá 120 graus. E na última linha, foi dado o ângulo central no valor de 200 graus. Para eu achar o ângulo inscrito, basta eu pegar e dividir por 2. Portanto, valerá 100 graus o ângulo inscrito, certo? Número 3, um exercício bem simples também, onde foi dado o ângulo inscrito. E ele pede para a gente determinar o ângulo central alfa. O que eu sei do ângulo central alfa? Que ele vai ser o dobro do inscrito. Portanto, o ângulo alfa, que é central, vai valer 90 graus. Agora, lá no exercício número 4, pessoal, novamente nós temos um exercício em que a gente vai ter que desenhar para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos lá. Um ângulo inscrito em uma circunferência determina um arco de 132 graus. Então, vamos lá. Vamos desenhar uma circunferência. O arco vale 132 graus. Certo? E vamos lembrar também que o valor do arco, ele tem o mesmo valor do ângulo central, tá? Porque ele determina o mesmo arco partindo do centro da circunferência. Logo, a medida deste ângulo em graus é quanto? Que ângulo? Do ângulo inscrito. Então, a gente vai desenhar um ângulo inscrito aqui, em qualquer lugar, que determina o mesmo arco de circunferência. Vou chamar de x, tá? Então, o que eu sei? Que x, que é o ângulo inscrito, ele vale a metade do ângulo central. Portanto, esse ângulo inscrito valerá 66 graus. Alternativa E. Certo, pessoal? E agora, na continuação, nós vamos para a aula 21, certo? Cujo tema é o ângulo central e o ângulo inscrito, parte 2. É uma continuação, tá? Dos exercícios e da propriedade. Então, vamos para a atividade 1. Nós temos aí, então, com o auxílio de um software de geometria dinâmica, um professor desenhou um triângulo ABC em que o lado AB corresponde ao diâmetro da circunferência. O que é diâmetro mesmo? Segmento de reta que passa pelo centro da circunferência. Com base nessa imagem, qual é a medida do ângulo? AOB. Então, ângulo AOB. Quanto vale esse ângulo aqui, gente? Metade da circunferência. Então, o ângulo AOB, se uma circunferência completa tem 360 graus, a metade terá 180 graus, certo? Agora, eu quero saber, na letra B, o valor do ângulo ACB. Então, esse ângulo aqui. Se esse arco aqui tem 180 graus e ele é um ângulo central, porque o seu vértice está no centro da circunferência, ó. Esse é o arco, tá? Esse ângulo ACB, que a professora assinalou aqui, ele vale a metade
ele é inscrito, né? Por que ele é inscrito? Porque ele está na linha da circunferência e ele vale metade do ângulo central. Então, o ângulo ACB é inscrito e é só pegar o central e dividir por 2, 90 graus. Então, aqui a gente já pode colocar que vale 90 graus. E agora, na letra C, ele pede para calcular o ângulo ABC, certo? Então, aqui, como a gente enxerga um triângulo e a gente conhece duas medidas e desconhece uma, nós vamos usar a propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo. Lembram-se? Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Então, para eu achar o valor de ABC, que eu chamei de x aqui na figura, vai ser 180 menos 90 menos 30, que vai dar quanto? 60 graus. Certo, pessoal? Vamos para a próxima, então? Lá na página 249, nós temos a continuação dos exercícios. Então, vamos à atividade número 2. Na imagem, os pontos A, B e C pertencem à circunferência de centro O. O valor de x em graus vai ser quanto? Então, primeiro a gente precisa identificar quem é o quê, né? Então, 70 graus é ângulo inscrito. E o ângulo central, 3x mais 20, é ângulo central. Então, fazendo uso da propriedade, eu sei que o ângulo central é igual ao dobro do ângulo inscrito. Então, o ângulo central vale 3x mais 20. Isso vai ser igual a 2 vezes o ângulo inscrito, que é 70. E aí a gente recai numa equaçãozinha simples do primeiro grau. 3x mais 20 é igual a 140. 3x vai ser igual a 140 menos 20 graus. 3x vai ser igual a 120. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E aí nós temos que o x vale 40 graus. É isso que está perguntando, então, alternativa C. Certo? Olha quanta diversidade que tem, né, para esse tipo de exercício. Agora vamos para o exercício número 3, tá? Na ilustração a seguir, os pontos A, B e C pertencem à circunferência de centro O. Aí ele pede para achar o valor de x. Eu vou fazer os cálculos aqui mesmo, porque senão fica distante da figura, né? É mais fácil de visualizar. Então, de novo, nós vamos visualizar o que a gente tem. Eu tenho o ângulo inscrito, que tem o vértice aqui em C, que determina este arco aqui, pessoal. E eu tenho o ângulo central, que é esse que eu tô pintando de vermelho, que determina o mesmo arco. Então, com isso eu já consegui perceber que é possível usar a propriedade. Mas o ângulo central eu não tenho valor. Porém, tem como eu determinar. Por quê? Porque a volta toda na circunferência tem 360 graus.
E aí eu conheço uma parte dela que é 150. O valor que restar vai ser o valor do ângulo central. E agora ficou fácil para a gente achar aqui, né? Então, vamos à propriedade. O ângulo inscrito, ele vale a metade do ângulo central, certo? Então, eu tenho que 5x equivale a 105. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 105 dividido por 5 é igual a 21 graus. Vamos ver qual a alternativa. Então, como ele pediu somente para achar o valor de x, nós temos que o x vale 21 graus, certo? Na continuação, nós temos aí a atividade número 4, que já é um pouquinho mais elaborado, tá? Então, presta bastante atenção. Considere que os pontos A, B, C e D pertencem à circunferência representada a seguir. Determine a medida do ângulo x, sabendo que ele não é um ângulo central. Se fosse ângulo central, pessoal, estaria bem aqui, né? Ou próximo a esse ponto. Então, aí ele tem algumas comandas para a gente conseguir determinar. Então, vamos lá. Trace o segmento de reta AD. Então, tracei o segmento de reta. Deixa eu ver se eu consigo traçar um pouquinho mais reto, né? Aqui. Foi tão reto, mas melhorou. Vamos ver se eu consigo aqui fazer um pouquinho melhor. Aí, agora sim, né? Determine a medida do ângulo DAE. Então, DAE. Olha só, pessoal. Esse arco aqui, ele vale 50. Então, o que que acontece? Se o arco vale 50, quer dizer que o ângulo central também vale 50. Certo? Vou apagar aqui para não ficar uma poluição visual, né? Como ele quer que ache o arco, o ângulo DAE, que seria esse daqui, ele é inscrito desse aqui. Portanto, ele vale 25 graus. Tá? Agora, na comanda número 3, ele quer que a gente determina a medida do ângulo ADE. Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. ADE, tá aqui. O ADE, assim como o anterior, ele é um ângulo inscrito. Inscrito aonde, professor? Ele é inscrito determinando esse mesmo arco. Lembrando que a medida do arco tem a mesma medida do ângulo central. Portanto, esse ângulo vale a metade de 150. Então, ele vale 75 graus. Certo? E aí, nós podemos determinar... complete as medidas dos ângulos do triângulo ADE. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, eu sei que a soma do 25 com 75 e com esse que está faltando vale 180. Então, de 180, eu vou tirar quanto que eu tenho. Quanto que nós temos aqui? 25 mais 75. Certo? Que vai dar 25 com 75, 100 graus. Então, vou tirar 100 graus de 180 graus. Portanto, esse ângulo aqui vale 80 graus. E aí, para a gente determinar o x, o ângulo x,
ele é suplementar desse ângulo, ou seja, x vale quanto? Vale 180 menos 80 graus. Então, o x vai valer 100 graus, certo? Que é isso que ele está procurando, ó. Qual o valor de x? Então, 100 graus. Então, vocês perceberam que a gente fez uso da propriedade do ângulo central inscrito, mas um pouco mais elaborado, certo? E a gente vai dar continuidade aí aos exercícios. Então, na próxima página, que é a página 250, nós temos a atividade número 5, que é bem parecido com esse que a gente acabou de fazer, tá? Então, vamos lá. Ó. Na circunferência a seguir, os arcos AC e BD, AC vale 120 graus e BD vale 50 graus, certo? Determina em graus a medida de x. X é um valor que está fora da circunferência, não tem nada a ver com a circunferência, tá? Então, nós vamos fazer uso dos ângulos inscritos que a gente consegue determinar. Então, o primeiro ângulo inscrito é esse ângulo aqui, ó, BAD. Então, esse ângulo BAD determina este arco de 50 graus. Como ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade de 50 graus. Portanto, ele vale 25. Certo? Então, ele vale a metade desse aqui, ó. Por sua vez, o outro ângulo que nós temos aqui é esse aqui, pessoal, o ADC, que ele determina o mesmo arco AC, que tem o valor de 120 graus. Como ele é um ângulo inscrito, então ele vale metade do arco, tá? Então, para descobrir ele, é 120 dividido por 2. Portanto, ele vale 60 graus. E aí, né, fica fácil de achar o seguinte. Esses dois ângulos aqui, o vermelho e o azul claro, eles são suplementares, ou seja, ambos valem a soma dos dois dá 180 graus. Então, de 180, eu tiro 60 graus. Portanto, este ângulo em azul claro vale 120 graus. Por que que eu fiz isso? Para eu poder traçar, fazer uso da propriedade dos ângulos internos do triângulo. Então, eu tenho o ângulo de 25, um ângulo de 120 e quero achar x. Eu sei que a soma dos ângulos internos vale 180. Então, de 180 eu vou tirar 25 e vou tirar 50 graus. Certo? Então, vai valer quanto, pessoal? 180 menos 50 graus, não, me confundi aqui, ó. O ângulo interno é 120 graus. Deixa eu arrumar aqui, né? Então, eu vou tirar 145 graus, que é a soma de 25 com 120. Portanto, o ângulo x é a diferença entre esses dois valores, que vai dar 35 graus. Certo? Então, como eu falei para vocês, é um tipo de problema um pouco mais elaborado que faz uso da propriedade do ângulo central e inscrito. E agora a gente vai para o aprofundando, tá? No aprofundando, nós temos um triângulo que ele chama de Bell, por quê? Porque são os vértices, são as letras dos vértices do triângulo inscrito dentro da circunferência. Inscrito quer dizer desenhado dentro da circunferência de centro O. Ele quer saber o valor de x do ângulo BLE. Então, vamos lá.
Vamos ver o que a gente tem de informação aí. Eu tenho um ângulo inscrito, que ele determina este arco aqui, pessoal, o BL. E este arco aqui é a metade da circunferência, portanto, ele vale 180 graus. Então, se ele é inscrito, esse ângulo BL é a metade do central. Então, vale 90 graus. Agora, para achar o valor de x, basta eu fazer uso da propriedade da soma dos ângulos internos do triângulo. Então, de 180, eu vou tirar 90 e vou tirar o 34. Então, de 180, vou tirar as duas diferenças aqui, que vai dar 124 graus. Que dá um total de 56 graus. Alternativa C. Certo? E para terminar nossa aula de hoje, né, a aula 21, nós temos o aprofundando 2, que diz o seguinte: o gráfico de setores a seguir indica o resultado da apuração de 100% dos votos de uma eleição com os candidatos A e B, em que não houve voto em branco nem voto nulo. A medida do ângulo central do setor circular correspondente ao candidato B, indicada na figura por alfa, é igual a quanto? Então, vamos lá. A circunferência toda, ela tem 360 graus. Nós temos a porcentagem do candidato A. Então, 360 graus equivale a quanto? Equivale ao total da circunferência, que é o 100%. Se o candidato A teve 80% dos votos, certo? O candidato B só pode ter tido 100 menos 80, que equivale a 20%, que é o que a gente está querendo saber. Então, 20% equivale a quanto em graus? Vou fazer uma regrinha de 3 e fazer a multiplicação cruzada, a multiplicação em cruz. Delta vezes 100 e 360 vezes 20. Aqui vai dar 100 delta. Aliás, estou falando delta, não é delta, é alfa, gente. Desculpa aí. 100 alfa igual a 7.200. O alfa, o 100 está multiplicando, passa a dividir no segundo membro. 7.200 dividido por 100. Posso cancelar esses dois zeros em cima e embaixo. E nós temos que alfa vale 72 graus. Certo? Que é a alternativa D. Então, essas foram as aulas de hoje. A professora vai anexar daqui a pouquinho uma lista de exercício para vocês tentarem fazer e depois eu coloco o vídeo da correção, tá bom, pessoal? Então, não esqueçam de escrever todos os exercícios na apostila, completar a apostila e também, se tiver dúvida, na próxima aula eu estou à disposição. Ou até hoje, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Até mais!